Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial da Lapis Lab. Neste tutorial a gente vai estar falando da parte 2 de Fire Alpaca. Caso você não tenha visto a parte 1, por favor procure nos links anteriores para garantir que você vai conseguir fazer o download, instalar e preparar a área de trabalho para o uso do Fire Alpaca da melhor maneira possível. Neste tutorial de hoje a gente vai estar conversando sobre o brush, a borracha, as camadas, o navegador e o controle do pincel. E também uma dica de como deixar a linha mais lisa no Fire Alpaca e preparar o ambiente para o eventual uso para o desenho de animação. Beleza? Vamos começar lá então. Alpaca então, já com a nossa imagem aberta, assim como a gente conversou no último tutorial, e vamos falar um pouquinho dessas ferramentas iniciais desse espaço que a gente montou aqui. Primeiramente, o pincel, também chamado de brush. Vocês vão ver que o símbolo é um lápis, e o motivo pelo qual tem essa ideia de pincel, lápis, brush é que na verdade nesse programa tudo que risca na imagem vai estar dentro dessa categoria. Então se você quer desenhar, pintar, fazer parecer que é giz de cera, tudo isso vai estar dentro dessa categoria aqui, que é o pincel. Para começar, a gente vai perceber que o menu mais importante e o que a gente vai usar mais é o chamado controle de pincel. Ele que vai manter o tamanho do pincel e a opacidade dele. O tamanho é o tamanho. A gente muda aqui e a gente vai ver que os números vão aumentar, clicando nessa barrinha azul, digitando ali ou clicando e arrastando para mexer essa barrinha aqui. Vamos observar aqui, ó. Então, 3.6, 20, 70, 180 até o máximo, na verdade, que alcança aqui 2000. Acho que se eu riscar 2000 nem vai. Tadam! E a próxima coisa que a gente vai ter para mexer nesse menu aqui vai ser a opacidade, que é essa barra aqui de baixo. Então 100% quer dizer uma tinta totalmente pura, inteira, e quanto mais a gente vai abaixando, mais fraquinha vai ficando essa tinta. Lembrando que essa fraqueza ela serve justamente para quando a gente estiver fazendo uma pintura e quiser ver sobreposição nessa pintura. Então vocês vão ver que ela vai justamente se somar com as cores que estão embaixo ali. Bom, o menu de controle de pincel é bem simples, pelo menos quando a gente está com o nosso pincel inicial, a caneta. Mas ele pode ser alterado de acordo com outras ferramentas que a gente vai usar depois. Então lembrem que esse é um espaço que vocês vão mexer bastante e não tenham medo de mudar os tamanhos e descobrir os tamanhos que vocês mais gostam de usar também. Vamos então falar sobre a borracha. A borracha é a nossa segunda ferramenta que fica aqui no nosso menu da esquerda, logo abaixo do pincel. E ela usa o mesmo menu de controle do que o pincel, inclusive o mesmo nome, controle de pincel. A gente vai ver que temos a barra do tamanho, assim como o pincel, e também temos a barra da opacidade, ou seja, se você quer apagar um pouquinho mais fraco, você também tem a opção. Isso também é muito útil para as pessoas que estão fazendo GIFs ou imagens com transparência, então você pode garantir a diferença em transparência usando essa borrachinha aqui. Vamos conversar então sobre o navegador, a nossa próxima janela na lista das janelas muito importantes. O navegador é uma ferramenta que poucos programas digitais possuem, e quando eles possuem, vocês vão ver que ele facilita muito mesmo o movimento dentro desse espaço aqui. Para começar, o nosso navegador vai ter a tendência a ficar aqui em cima na direita. Caso o seu não esteja, dê uma olhadinha no nosso tutorial anterior para organizar toda essa parte aqui de menu. No navegador, a gente vai ter um menu em cima com alguns símbolos, uma barra onde está escrito grau do lado e uma miniatura da nossa imagem que, ó, quando eu passo o mouse em cima, ela sofre algumas alterações. A gente já vai entender o que está acontecendo aí. Primeira coisa do navegador é que quando a gente coloca o nosso mouse em cima, ele cria essa mãozinha, que é a mãozinha da movimentação. Clicando e arrastando, a gente vai mover esse quadrado vermelho grande que a gente está vendo ali, ó, e mover a imagem na nossa tela principal ao mesmo tempo.
Isso facilita muito quando a gente está querendo navegar dentro de um desenho que está feito com muito zoom para poder encontrar uma certa parte dele sem ter que ficar trocando para outra ferramenta e assim por diante. Então você pode estar usando o pincel e simplesmente clicar que ele não vai sair do pincel. Essa barra vermelha ela é controlada pela distância que a gente está vendo essa imagem. Então, por exemplo, caso eu queira chegar um pouquinho mais perto, eu posso estar usando este zoom aqui, que é o primeiro, ou rolar o meu mouse, caso eu esteja usando um mouse, usando o roladinho do mouse. Então, caso eu clique aqui, é só eu clicando que ele vai dando zoom. Você pode ver aqui no cantinho, ó, essa nossa caixinha vermelha também diminuindo. Quanto mais eu vou dando zoom, mais essa caixinha vai diminuindo. Então, digamos que eu queira sair da parte de baixo da maçã para a parte de cima dela, eu simplesmente uso a minha mãozinha para mover, para não ter que ficar clicando aqui nas barras do lado, então é um jeito mais fácil de se mexer aqui dentro do espaço. Quando a gente dá muito zoom, começam a aparecer alguns quadradinhos. Esses quadradinhos são nada mais, nada menos do que os pixels da imagem, e eles podem ser muito úteis para usar como medida de distância e assim por diante, mas assim, não se preocupem que eles não vão aparecer na sua imagem final. Isso é apenas uma cortesia, digamos, do Fire Alpaca para ajudar vocês a se localizarem com o espaço da imagem. Quando a gente se afasta, a caixinha aumenta e dentro dos pixels a gente pode encontrar algumas surpresas. Oi? Quando a gente coloca aqui nessa terceira lupa, a gente vai ter o zoom que encaixa. Então, enquanto as duas primeiras afastam e aproximam, essa terceira vai simplesmente colocar tudo no lugar. Isso facilita bastante porque caso eu esteja trabalhando num detalhezinho lá dessa folha, bem de pertinho, eu posso simplesmente clicar aqui nesse terceiro para colocá-la de volta no lugar. Então, é muito bacana essa ferramenta. Seguindo adiante, a gente vai ter algumas setinhas. A setinha para a esquerda gira a imagem para a esquerda. E a direita, gira a imagem para a direita. Ah, mas eu estou desenhando meu desenho totalmente de cabeça para baixo, eu quero ele de volta para o lugar. Tranquilo, você clica nesse aqui do meio, que é um solzinho, ó, e ele coloca de volta tudo no lugar. Então, ele facilita bastante essa movimentação da folha, porque a gente não precisa desenhar com a folha reta toda vez, né? E agora a pérola secreta aqui do navegador, que muitos programas de desenho têm ou escondidinho ou num atalho, mas aqui no Fire Alpaca tá facinho de ver, que é a ferramenta de flipar a imagem. Essa ferramenta não flipa a imagem de maneira permanente, mas quando a gente está desenhando, ela facilita muito a saber se, por exemplo, o desenho está torto ou com uma certa inclinação para um lado ou para o outro. Então, quando a gente vai clicar aqui em cima, a gente pode ver que imediatamente a imagem é flipada para o outro lado. Clicando mais uma vez, ele volta ao normal. Isso é especialmente útil na hora de desenhar rostos, porque a gente sabe que, dependendo da maneira como a gente está desenhando, a gente não percebe alguns detalhes estando fora do lugar. Então, essa ferramenta é fantástica para isso. Então, esse é o nosso navegador. Vamos conversar então sobre o menu das camadas. O menu das camadas é um menu extremamente importante e ele é o único da arte digital. Ele vai permitir que a gente consiga criar várias camadas ou vários níveis de pintura para uma pintura digital que a gente esteja fazendo. Observando aqui na direita esse menu da camada, vocês vão perceber que ele tem diversas partes. A mais destacada e mais importante é a camada onde a gente está no momento. Geralmente, quando a gente abre o programa, a gente automaticamente ganha a camada 1, que é, digamos, a primeira folha onde a gente vai estar desenhando. Essa camada, ela está visível, ou seja, a gente consegue enxergar os desenhos que são feitos nela. Se a gente quiser temporariamente deixar ela fora da nossa visão, a gente pode clicar nessa bolinha aqui, ó. Imaginem como se fosse um olho aberto e um olho fechado. No momento que a gente clica, ele desaparece. E também desaparece o desenho aqui. Percebam que o meu menu, de repente, não me deixa mais mexer aqui. Mas a verdade é que, se eu não estou podendo ver a camada, eu não posso desenhar nela. Então, isso é uma vantagem e um jeito do Fire Alpaca avisar pra gente que, ó, você talvez não esteja no lugar certo, caso você esteja tentando desenhar numa camada que está escondida. No momento que a gente liga de volta, o desenho ainda está lá. Então, não se preocupem de perder o desenho de vocês, caso desliguem a bolinha sem querer. Uma outra parte importante da camada
é a miniatura. A miniatura é uma imagenzinha bem pequenininha que fica aqui do lado e ela ajuda a gente a ter uma mini visão do que tem em cada uma delas. Conforme a gente vai criar camadas diferentes, pode ser um jeito bem fácil de identificar o que tem em cada camada. Outro jeito bem fácil, é claro, é dar um nome para ela. Para dar um nome na camada aqui, a gente tem duas opções. Uma delas mais simples é dar 2 cliques em cima do nome da camada. E aí esse menuzinho de propriedade da camada vai ser aberto. Ou você pode clicar aqui nessa ferramenta no canto direito e esse mesmo menu vai ser aberto. Para trocar o nome, a gente pode simplesmente escrever ali. Eu vou chamar essa camada de linha. Quando eu troquei o nome, aperto OK. E automaticamente a minha camada tem o nome trocado. Ok, mas isso é uma camada, né? E as outras camadas, onde é que elas estão? A gente precisa criar elas. Para criar uma camada, a gente vai descer lá os nossos olhos para a parte de baixo desse menu, onde a gente tem todos esses íconezinhos aqui. O primeiro ícone é uma folhinha em branco com a ponta dobrada. Esse é o ícone de nova camada. Eu vou criar aqui uma nova camada. No momento que eu clico, ela automaticamente aparece lá em cima. O nome que ela vem vai depender de quantas camadas você já criou. Como eu estou usando esse arquivo há um certo tempo, ele já tinha uma camada 2, então ele criou automaticamente uma camada chamada 3. Mas não tem problema, eu vou trocar o nome dela mesmo. No caso dessa aqui, deixa eu dar 2 cliques, clique. Eu vou chamar ela de cor. Opa! Então eu tenho uma camada chamada linha e uma chamada cor. Se eu desligar a bolinha da cor, não acontece nada, porque não tem nada nessa camada. Ela é como se fosse uma folha transparente que eu coloquei em cima da minha camada de linha. Mas e se eu quiser desenhar nela? Por exemplo, se eu quiser pintar esse sorvete nela, eu vou escolher uma cor, botar meu pincel bem grande e vou pintar por cima. Ai, mas está cobrindo toda a minha linha. E agora? Será que estragou meu desenho? Não estragou não. Olha como é que a gente sabe disso? É só eu desligar o linha aqui, ó, e ele continua existindo. Ou desligar o cor e de repente ele sumiu. Mas deve existir um jeito melhor, né? Que tal se a gente trocar elas de lugar? Porque a linha ela tem que estar em cima da cor nesse caso. Então eu literalmente vou fazer isso. Eu vou clicar e arrastar para cima essa camada. E aí aparece aquela setinha ali no menu, ó, para dizer, você quer botar aqui essa camada? Eu digo sim, então eu solto e automaticamente a linha vai ficar em cima da camada que estava ali. E a gente pode perceber, aí ela ficou escondidinha ali atrás da linha. Isso é o melhor jeito de fazer pintura digital, você separar o máximo que você conseguir. O rascunho, a linha, a cor, os detalhes, a iluminação, cada um deles com a sua camadinha. Uma vez a gente tendo duas camadas, a gente já pode começar a entender como é que elas funcionam em relação uma à outra. Mas, como eu falei, eu ainda queria botar mais algumas coisinhas ali, por que eu não faço uma outra camada? Só que dessa vez, em vez de fazer uma camada nova, eu quero copiar esse meu desenho do sorvete para fazer um segundo sorvete aqui do lado. Para isso, eu vou usar esse símbolozinho aqui embaixo, ó, no mesmo lugar onde eu tinha clicado para criar uma camada nova, eu vou selecionar esse aqui que tem duas folhas. Esse de duas folhas vai criar uma cópia. Então agora eu tenho linha 1 e linha 2. Quer dizer, não está escrito, né? Então para eu me organizar, eu mesma vou dizer que esse aqui é o linha 2. Aí eu tenho linha 2. E vou pegar e vou tirar esse aqui do caminho e de repente eu tenho duas camadas. Posso desligar um, posso desligar o outro e posso desligar a cor também. Então quando você quer copiar uma camada, você garante que ela está azul, está selecionada e clica aqui nesse símbolo de cópia embaixo na direita. Mas eu queria deixar, eu achei muito bonito esse laranja e essa linha, eu quero que eles fiquem juntinhos. Então eu posso grudar essas duas camadas. Como é que eu faço isso? Eu clico na camada que está em cima e procuro esse símbolo aqui de baixo, que é uma setinha apertando para baixo. Então ela está grudando essas duas folhinhas. Quando eu clicar, a linha e a cor se transformaram numa camada só. Então eu tenho uma separada e eu tenho uma que tem as duas juntas ali. Beleza? Vamos ver o que mais tem aqui embaixo. Pra gente útil mesmo, a gente tem agora no momento só esse lixeirinho.
Esse lixeiro, ele serve para excluir. Por exemplo, eu tinha gostado desse laranja, mas eu tô vendo que ele ficou meio bagunçado aqui na borda, então eu vou me desfazer dessa camada, já que eu tenho a segunda aqui em cima. Para isso, eu vou clicar na camada, deixar ela azul e clicar no lixeirinho. E a camada vai embora. Então, você pode criar ou apagar quantas camadas você quiser. Vou criar uma camada nova aqui, vou chamar ela de cor, para a gente ver a nossa próxima parte aí de interação das camadas. Ok, vamos falar então de interação entre camadas, começando por esse nosso menuzinho aqui de baixo, proteger alfa, recorte e o bloquear. O bloquear tem um nome escrito nele, né? Quando a gente clica, vocês vão perceber que ele vai colocar um cadeado ali naquela imagem e isso vai fazer a gente ficar sem a possibilidade de editar ela de qualquer maneira. Seja mover, seja desenhar, ele simplesmente não deixa. Então isso é perfeito para quando você não quer sem querer desenhar na camada errada. Então, sempre quando você termina de mexer na camada, eu sugiro bloquear ela para garantir que você não vai clicar ou se esquecer sem querer da camada onde você está. O próximo quadradinho é o recorte. Percebam que ele não está ativado no momento, ele não me deixa clicar. E o motivo disso é porque o recorte só funciona de uma linha para a outra. Então, eu preciso estar na camada de cima para o recorte estar ativado. Se eu estiver na camada de baixo, ele não autoriza. Se eu tiver mais de uma camada, ele sempre vai aplicar na camada que está embaixo da camada onde o recorte está ativado. O recorte serve justamente para você não fugir do seu espaço que você definiu. Nesse caso aqui, a linha está recortando usando a borda da cor. O que isso quer dizer? Se eu venho aqui na linha e eu quero desenhar, digamos, um brilhinho aqui nesse meu raio do sol, quando eu riscar, olha só o que acontece. A tinta ela fica presa dentro da silhueta da camada de baixo. Isso é muito útil para quando a gente ainda não decidiu muito bem uma cor, ou quer garantir que a borda vai ficar bem certinho onde a gente quer, então a gente pode ativar o recorte para a camada de baixo. Uma coisa que vocês vão perceber é que quanto mais camadas você cria em cima, mais recortes você pode ativar. Então, você pode ter várias partes desse desenho, todas relativas a uma silhueta só. É uma ferramenta um pouquinho mais avançada, mas eu acredito que todo mundo pode achar um uso para ela aí no dia a dia. Para desativar, é simplesmente clicar de novo e ela some. Aí, as tintas que estavam presas vão ficar aparecendo ali. Então, ele é uma ferramenta bem bacana. Mas e se eu não quiser que seja de mentirinha? Se eu quiser realmente limitar o que eu estou desenhando? Bom, aí a gente tem a opção proteger alfa. O proteger alfa, ele é uma opção que ele vai fazer com que tudo que esteja nessa camada aqui simplesmente fique onde está e não possa ser adicionado nenhum pixel. No momento que você liga o proteger alfa, ele diz: você não pode mais criar novos pixels nessa camada, mas você pode mexer nos pixels que você já tem. Ou seja, se eu tenho aqui esse meu solzinho e eu quero trocar a cor da linha sem mexer na camada de baixo, eu posso simplesmente vir aqui, ligar o proteger alfa e com o meu pincel trocar a cor das linhas que eu já tenho nelas. Isso é muito legal para a pintura de personagens e para alteração em pintura digital, especialmente quando a gente começa a passar para os métodos que usam mais cor e menos contorno preto. Então, se vocês têm interesse em fazer um desenho que não tem o contorno totalmente de uma cor, essa é a ferramenta que vocês vão utilizar, o proteger alfa. Da mesma maneira que o recorte, no momento que você desliga, ele para de funcionar e você pode conseguir desenhar nas partes em volta sem problema nenhum. Beleza? Então, vamos falar agora de combinação. Ok, vamos falar então das combinações entre camadas. Para fazer as combinações, a gente precisa ter no mínimo 2 camadas, mas podemos ter quantas camadas a gente quiser a partir disso. Então não tem problema se você tiver 16, 30 camadas, isso não é problema. A combinação fica aqui, ó, nessa partezinha do menu onde está escrito normal, geralmente. Se você clicar, ele vai dar outras opções de como essas camadas podem estar interagindo. A segunda opção ali que a gente tem depois de normal é a multiplicação. A multiplicação
é um efeito que transforma tudo que está nessa camada em uma coisa mais transparente. Tudo quanto mais claro, mais transparente essa cor vai ser. Então eu posso transformar uma linha sólida, que aparece no normal, como por exemplo esse rosinha aqui, em uma camada de adição, no qual ele traz o rosa mais o amarelo do fundo. A multiplicação ele é muito útil para fazer sombra em personagens. Então é um exemplo de um jeito que você poderia criar uma camada só de sombra e usar ela em multiplicação. A próxima camada é a adição. Ela vai somar a luminosidade dessas duas cores que você já tem. Todas as camadas adiante fazem um efeito diferente visual. Eu encorajo vocês a experimentarem com elas e descobrirem qual é a interação entre cores que vai favorecer o desenho de vocês. Uma vez que vocês descobrirem quais são os efeitos que vocês preferem, vocês podem também regular a quantidade que esse efeito vai estar afetando. Por exemplo, se eu estou trabalhando em multiplicação, eu posso deixar essa linha um pouquinho mais fraquinha, abaixando a opacidade da camada. Então é só eu decidir baixar essa nossa faixa azul e ela vai ficando cada vez mais fraquinha até sumir completamente no 0%. Então, se você quer fazer uma sombra e ela ficou muito forte, você pode mexer aqui na opacidade em cima também. Essas são as nossas ferramentas básicas de uso do dia a dia do Camadas. Existem outras alternativas, como criação de pastas e algumas imagens específicas para fazer uso de pixel art, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, eu espero que tenha esclarecido para vocês aí o nosso espaço, falando de lápis, borracha, navegador, camada, controle de pincel. Beleza? Boa sorte então, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos então falar sobre alguns detalhes do pincel, principalmente o uso de réguas, refazer, desfazer, a correção e também os atalhos para animação que você deve organizar aí no seu Firepaca antes de começar a animar. Quando a gente está aqui no pincel, existe um menu em cima que é alterado de acordo com a ferramenta que a gente está utilizando. Na do pincel ele tem essa aparência aqui. Ele tem duas setinhas, ida e volta, ele tem um menu chamado Ajustar, cheio de quadradinhos ali do lado, uma abinha escrito Freehand e uma abinha de suavização e correção. São essas que a gente vai começar a dar uma olhada no momento. Quando a gente está desenhando no digital pela primeira vez, é normal vocês perceberem que a linha tem a tendência a ficar um pouquinho tremida, seja usando o mouse ou usando uma mesa digitalizadora como a da Wacom. Essa tremidinha na mão é normal, a gente está falando de uma ferramenta totalmente diferente, no qual você risca em um lugar e observa em outro, não é que nem no papel, né? Então, para conseguir linhas mais firmes e mais lisas, que funcionam melhor para ter uma estética mais limpa para o desenho, vocês podem usar a correção. A correção é uma escala de números que fica aqui em cima, começa sempre no 0 quando a gente liga o programa, e você pode aumentar de acordo com quanto você quer que a sua linha fique mais lisa. A correção no 40, ela deixa a linha muito lisa, mesmo usando o mouse, como eu estou usando aqui, e dá uma aparência super incrível para o traço. Porém, ele limita a velocidade e os níveis de detalhes do desenho que você pode fazer. Então eu sugiro usar com moderação, descobrir qual é o número na escala que deixa você confortável para desenhar, mas também não impede a sua velocidade de desenho. Essa abinha chamada Freehand nada mais é do que as réguas básicas de desenho que a gente pode utilizar. Quando a gente clica nessa barrinha, a gente vai perceber que existe um menu de opções. Linha, polilinha, polígono, retângulo, elipse, curva, e cada um deles são formas diferentes que você pode utilizar como base. Digamos o elipse. O elipse nada mais é do que a habilidade de criar um círculo de desenho. Ele não pode ser editado depois que ele é criado, e ele funciona quase como se fosse um desenho de círculo mesmo. Se você quer se livrar dele, você tem que apagar. Dentro do elipse, a gente vai ver que tem muitas opções de círculos e etc. Mas quando a gente quiser desenhar mesmo por conta própria, a gente vai voltar lá para aquele primeiro que é o Freehand, no qual a gente pode desenhar qualquer coisa que a gente quiser. O menu de desfazer e refazer é o mais útil da ferramenta digital.
Você não precisa ficar apagando cada coisa que você desenha, simplesmente controlando aqui nas setinhas. Se você não gostou de uma linha, você pode desfazer e tentar novamente. Ou caso você desfez demais, você pode refazer para voltar àquela linha que você quer. Isso no menu é o famoso Ctrl Z, que é a habilidade de desfazer uma ação anterior e funciona em maioria dos programas digitais. A última coisa que a gente faltou ver nesse menu foi justamente as nossas réguas um pouquinho mais avançadas. Deixa eu mostrar elas aqui para vocês. Nas réguas avançadas, no início a gente tem um botãozinho chamado Off, quer dizer que elas estão desligadas, mas caso eu queira usar elas, eu posso ir clicando nas adiante do Off. A próxima é o ajuste paralelo, no qual você pode desenhar uma linha reta com uma certa inclinação. É muito útil para o desenho de cenários, por exemplo. Caso a inclinação não seja a que você quer, você pode clicar nessa bolinha preta que tem aqui no final da listra, e aí você vai perceber que você ganhou a habilidade de girar e editar o local que você quer colocar. No momento que você clica de novo, a régua assenta e aí você pode desenhar usando essa nova localização. Isso funciona para todas as outras réguas, tanto a quadriculada, como você pode criar usando uma grade quadriculada, e a de inclinação, no qual você cria um plano de inclinação e ele desenvolve uma perspectiva automática. O de brilho, que pode gerar um sol ou uma grade de perspectiva, dependendo de onde você vai escolher colocar esse centro. Então, todas essas ferramentas de régua elas servem justamente para ajudar no planejamento e no desenvolvimento de certos ângulos na hora do desenho. E é claro, assim como a gente tem essas de linha reta, a gente vai ter uma para linha arredondada, que é essa ferramenta que possui um círculo infinito aí, que pode ser usada para fazer uma perspectiva em círculo também. Existem muitas ferramentas ali na aba, existem algumas funções um pouquinho diferentes, mas as que eu recomendo seriam essas 5 ali primeira, talvez essas duas aqui, e daí pula essa terceira e depois as próximas. Então vocês vão descobrindo por conta própria aí também. Para desligar uma régua, é só clicar no Off. Para salvar um arquivo no Fireopaca, você precisa ter terminado o seu desenho, vir aqui em cima em Arquivo e procurar no menu a opção Salvar com. O atalho no teclado é Ctrl S, ele salva somente no formato Fireopaca. Para poder salvar como uma imagem e mandar para outros lugares, você deve sempre usar o Salvar como. O Salvar como vai deixar você escolher uma pasta, onde você pode salvar. E aqui embaixo vai dar a opção de você colocar um nome para o seu arquivo e escolher o tipo de formato desse arquivo. Os formatos disponíveis são Fireopaca, no qual é o programa que salva todas as imagens, todas as camadas separadinhas, PNG, que é um arquivo que salva o fundo transparente que você não pintou, JPEG, que é o arquivo que achata o fundo com a cor branca, então ele não vai deixar transparência, Bitmap e PSD, que são formatos que a gente não vai estar utilizando aqui. O que eu sugiro, caso vocês queiram salvar essa imagem para mandar para alguém, colocar de fundo, usar como tela, usar para onde você quiser, salve em PNG ou JPEG. A qualidade dos dois é muito boa, geralmente o PNG é um formato mais para impressão e o JPEG é um formato mais para usar em computador. O Fireopaca ele não vai poder abrir em programas de imagem normal, então ele só vai poder ser aberto no Fireopaca mesmo. Então vai depender se você quer salvar essa imagem para poder mexer nela outro dia ou se você quer salvar ela de vez usando um desses dois aqui. Minha sugestão é sempre ir com o JPEG, digitar o nome e apertar salvar. Ele vai perguntar para vocês a qualidade dos arquivos que vocês querem, vocês colocam 100% e ok. E aí está salvo o arquivo. Na hora que você fecha, esse arquivo já vai estar disponível para você onde quer que seja que você salvou. E
agora vamos ver o último detalhezinho para preparar essa nossa área de trabalho, que é justamente deixar os atalhos salvos para a hora da animação. Quando a gente usa uma animação no Final Paca, geralmente, se você não prepara os atalhos, você tem que ficar clicando em cada um desses menus aqui de cima, ligar a camada de cebola, dar autoplay. Então é muito mais fácil a gente preparar o computador para já deixar isso organizadinho usando um atalho de número do teclado. E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer isso. O primeiro passo é clicar em Arquivo e ir lá embaixo procurando até a última opção antes de fechar, que é chamada Configurações de Atalhos. Clicando nisso, vocês vão abrir uma aba de atalhos, na qual a gente tem um menu com todas as partezinhas separadas. Se vocês preferem colocar alguns atalhos para outras ferramentas, aqui também é o lugar onde vocês podem ajustar. O que a gente está procurando vão ficar dentro de Visualizar. O primeiro que a gente vai ajustar vai ser o da camada de cebola, que é o que mostra transparência na hora que a gente está fazendo a animação. O nome dele aqui vai ser escrito Onion Skin Mode, então desça uma barrinha aqui até achar ele. Para selecioná-lo, clica até ficar azul. Quando ele ficar azulzinho, vai aparecer um menu de Edit aqui em cima. A gente clica nele e digita no nosso teclado o número 1, que vai ser o atalho da camada de cebola. Digita o número 1. Se essa tecla já tiver sido escrita alguma vez, a gente vai ter que clicar em Overwrite. E aí ele está feito. Agora vamos para a segunda parte, que é o Autoplay. Ele fica logo embaixo da camada de cebola ali, ó, Autoplay. Clicando nele, Edit, número 2. O número 2 vai ser o que a gente vai ver quando a gente quiser assistir a nossa animação. Então a gente clica de novo, Overwrite. E, tendo feito isso, a gente vai apertar OK. Para testar se isso está funcionando, na hora que você vai criar uma segunda camada, você vai perceber que existe um certo fantasminha que vai aparecer na camada ali. Para fazer ele funcionar de verdade, você tem que apertar o número 1 no seu teclado. Lá vou eu apertar aqui, ó, número 1. Percebam essa sombrinha verde ali? Ó? Isso é o desenho que está na camada de cima. Então, caso eu estivesse fazendo uma animação, eu poderia fazer o segundo desenho usando a referência do anterior. E se eu quisesse fazer uma imagem no meio dessas duas camadas aqui, eu simplesmente crio uma camada nova. Vou renomear tudo que está meio confuso, né? Então vou chamar essa aqui de meio. E essa aqui eu vou chamar de topo. E essa eu vou chamar de baixo. Só pra gente se organizar aqui. Lembrando que eu ensinei como trocar nome de camada um pouquinho antes. Né? Olha lá. No meio, a gente consegue ver duas sombras. Essas sombras vão ser a imagem que vem depois, que é a verde, e a imagem que veio antes, que é a vermelha. Então, a camada está vazia, só que a gente consegue entender o que está acontecendo nas outras camadas antes dela. Isso na hora da animação é perfeito, é o que a gente precisa para garantir que o movimento não vai ficar esquisito, porque a gente está seguindo a sequência. Quando isso estiver prontinho, você fez a sua animação, aí a gente vai apertar o número 2 no teclado. Lá vou eu apertar e olha o que vai aparecer aqui. Vai aparecer um menuzinho de visualização, que é o nosso play. Então, dependendo da velocidade da animação, vocês podem trocar esse númerozinho aqui do lado, que é o número de frames por segundo, e essa animação vai ficar mais rápida ou mais devagar. Uma vez que vocês terminaram de assistir, já sabem o que querem fazer na próxima, aperta OK, o menu some, mas a animaçãozinha, a sombra dela ali continua. Para poder desativar ela mesmo, a gente vai apertar de novo o número 1. E aí isso faz com que todas as camadas fiquem invisíveis. Então ele deixa de ser uma animação e passa a ser uma pintura com 3 camadas de novo. Então apertando o número 1, animação. Cada camada é um desenho separado. Apertando o número 1 de novo, voltamos a ter uma pintura com 3 camadas sobrepostas ali. Beleza? Isso vocês vão ter que treinar um pouquinho para entender, mas é o jeito organizado de fazer e uma vez salvo, vocês nunca mais vão ter que alterar. Então, salvando isso aí, vocês já sabem que sempre que vocês apertarem o 1, a animação vai ser ligada e sempre que apertarem o 2, ela vai começar a dar play na tela de vocês aí. Beleza, pessoal?